muito bacana seu podcast, né? Toda essa estrutura, tudo que você tá aí fazendo, tenho certeza que vai edificar muita gente. A ideia principal é a gente impulsionar pessoas, né? A gente que é empreendedor, é mãe, a gente sabe como é a rotina. É um campo de medo, mas é um campo de liberdade, eu costumo dizer, né? É verdade. Então, acredito que vai somar muito para as pessoas que vai assistir. Sim. Acho que a mulherada que tem um pouco de receio de dar a cara a tapa mesmo nesse mercado para realizar sonhos, porque acima de tudo, empreender é realizar sonhos, né? Pra gente estar mais próximo dos nossos, mais próximo dos nossos filhos, da nossa família. Existem vertentes, né? Os pós e os contras, mas então já tá gravando, né, gente? Gente, tô aqui com a Daiane Mafra, uma querida, alguns já conhecem. Quem não conhece, siga o Instagram dela, ela é maravilhosa. Ela vai passar para vocês um pouquinho esse campo do empreendedorismo feminino, contando um pouquinho da história para vocês, porque vai ter muitos episódios. Então, acompanhe no YouTube, tá? Se vocês querem assistir completo todos os nossos episódios Creative Cast, é no YouTube, tá bom? Dai, muito obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Então, conte pra mim como foi que iniciou um pouquinho da ligação do empreendedorismo, propósito e o cristianismo. Legal, Bru. Importante dizer que o meu negócio começou com um propósito totalmente diferente, né? Eu auxiliava o Bruno ali no negócio dele. Na verdade, essa mente empreendedora sempre foi do meu marido. Então, eu auxiliava ele ali com a parte de funcionários. E a gente tinha bastante funcionários lá em BH, a gente trabalha com hortifruti. E eu via a necessidade desses funcionários serem treinados, sabe? De terem novas ferramentas para o dia a dia, para lidar com o colega, para lidar com o cliente. E eu falei, gente, eu tô limitada nesse conhecimento de abranger mesmo aquilo que eles precisam. Eu preciso buscar isso fora. E eu comecei a minha jornada ali aprendendo para ajudar os meus funcionários. Nunca imaginei que eu atenderia, né, de forma individual, em grupo, pessoas externas ali do nosso negócio. Imaginei que seria unicamente, exclusivamente para o meu negócio e para o meu autodesenvolvimento também, porque foi muito importante para mim como pessoa. Eu digo que foi um crescimento assim de forma sistêmica, que melhorou diversas áreas da minha vida. E nunca foi, como eu falei para você, algo que eu quis empreender, sabe? Entende que eu fui começando a conhecer, me apaixonando por isso, e como eu costumo acreditar que o propósito ele vai nos encontrando no meio do caminho, à medida que a gente se conhece, que a gente sabe o nosso lugar, a gente começa a ver que a gente tem ferramentas para auxiliar outras pessoas. Nesse momento a gente começa a encontrar o nosso encontro com o propósito, sabe? E um detalhe que você disse no começo, BH, né? Então hoje você está aqui em Campinas, São Paulo. Sim. E ela começou em BH, o propósito. Então, ele vem, né? Ele vem de encontro. Conforme você vai se conhecendo, o autoconhecimento, que é muito importante, que a gente pode jogar isso nos próximos episódios também. Né? Se conhecer primeiro, saber a sua identidade, para que você cumpra o seu propósito, né? Então, o propósito vai seguindo junto com você. Então, de BH, ela tá aqui em Campinas, gente, fazendo trabalhos maravilhosos com as pessoas. Vocês precisam seguir o Instagram dela. O canal ainda não tem, Ainda não. Ainda não. Mas foi assim, Bru, assim que eu comecei e aconteceu, né, de eu começar a atender pessoas individuais quando eu vim para Campinas. Porque aqui eu tive que transicionar de carreira, de profissão, de carreira, na verdade, com profissão eu continuei na mesma. E eu comecei a ver essa necessidade de pessoas me procurando para auxiliar com identidade, com propósito, com crenças limitantes. Eu falei, gente, eu tenho a ferramenta para ajudar essa pessoa. Então, eu preciso ajudar essas pessoas. E eu comecei como uma forma de contribuir, até que isso virou um negócio. Até que as pessoas começaram a me procurar e falar, Daiane, eu quero me propor, sabe? Eu quero que você traga treinamento na minha empresa, eu quero que você fazer um processo de coaching com você. E aí eu falei, tudo bem, já sei, vou obedecer. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. E foi aí que eu comecei, sabe? Mas de uma forma muito leve, muito bacana. E hoje ainda auxilio os funcionários do meu marido, porque nós estamos voltando para BH agora em julho. Olha spoiler. Só, que estamos eu não tô sabendo. Voltando, spoiler, né? Aqui exclusivo para o Creative Cast. Creative Cast. Mas, assim, me auxiliou muito, sabe? Em chegar em Campinas e não ficar perdida. Porque foi onde eu comecei a ajudar pessoas que, para mim, é um dos meus maiores valores. Eu tenho um valor social muito alto, então
conseguir contribuir de alguma forma com a vida das pessoas com essas ferramentas é algo que me motiva todos os dias continuar a buscar mais para que eu possa crescer cada vez mais e também contribuir com elas. Isso é ótimo, né? E a gente pode ver que tudo tem uma ligação. É por isso que sua empresa chama ID? É por isso. ID de identidade e ID do versículo. ID, portanto, fazer discípulos. Porque eu acredito que quando a gente sabe quem a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, que é o nosso propósito, a gente começa a seguir para testemunhar daquilo que Jesus deixou no nosso coração, daquilo que ele fez um dia em nós. Então, hoje eu trabalho eu não posso falar que eu trabalho só com treinamento de pessoas, eu trabalho com transformação de pessoas, não por mim, mas porque elas decidiram iniciar nessa trajetória de encontrar a melhor versão, sabe? De parar de mediocridade, de zona de conforto, de agir, de tomar posição na vida e falar, poxa, eu posso mais, eu posso fazer mais, eu tenho ferramentas que eu posso auxiliar pessoas e começar. Então, eu dou esse impulso para a pessoa conseguir. Eu falo que coaching não é motivacional, mas ele é ativacional. Ele vai te tirar de um lugar e te fazer movimentar. Então, eu acredito muito nesse ID. E por isso minha empresa é ID Treinamentos e Desenvolvimento Humano. É muito bom. E nisso dá para entender o propósito, né? Eu costumo dizer, vamos ver se a gente tem a mesma visão sobre o propósito. Eu costumo dizer que o propósito é único. No entanto, que você saiu de BH, veio para Campinas, agora em primeira mão você está retomando para BH. O propósito é único, mas existem as missões, né? Eu costumo dizer que nós temos missões. Eu me vejo assim, acredito que você também se vê assim, porque tem prazos de missões a ser cumprida, mas o propósito é sempre único. Assim como o Creative Cast tem um propósito, mas vai ter várias missões aqui dentro. Nós vamos aprender muito, nós vamos ensinar muito também. E, sobretudo, o propósito que é impulsionar vida, cuidar de vidas. Esse é o maior propósito dentro do Creative Cast, né? Isso aí. Então, dentro desse contexto, dentro dessas informações, desse bate-papo nosso, o que você vê como a maior dificuldade? Qual é o seu maior desafio em questão de empreender? Legal, Bru. Hoje o meu maior desafio, por incrível que pareça, é ampliar a minha esteira de produto, aquilo que eu ofereço para os meus clientes. Como eu falei, não era o intuito iniciar com a empresa de atendimento individual. Eu tinha no início um projeto de um treinamento para mulheres que se chama Método ID. Ele é patenteado, então eu posso compartilhar aqui com vocês. E ali no início eu acabei não seguindo com ele justamente por essa procura mais do individual, do coaching profissional, em grupo. Então eu segui para esse lugar. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um propósito em todas as coisas. Eu acredito que Ele estava me capacitando com todas essas experiências que eu pude vivenciar nesses 2 anos aqui em Campinas. E Ele estava me preparando para, inclusive, iniciar aí o Método ID de uma forma extraordinária. Mas eu comecei com esse plano. Na minha mente tinha isso quando eu cheguei aqui em Campinas e Deus foi me direcionando para atendimentos individuais, que é o que eu faço hoje. E levar esses atendimentos individuais de uma forma mais acessível, sabe? Oferecer produtos que todas as pessoas consigam comprar, que todas as pessoas consigam adquirir e ter resultados na sua vida, hoje é o meu maior desafio. Então, eu tenho um trabalho agora que eu estou sendo mentorada, inclusive, por uma pessoa que já faz isso muito bem, que é de trazer esses treinamentos que eu já faço, alguns treinamentos em áreas específicas como relacionamento, produtividade, agora de forma digital, porque eu consigo entregar isso de forma online com um preço mais acessível, com um valor mais acessível e consigo estender, ampliar essa esteira de produtos que hoje é um desafio para mim, dentro da venda, já que eu comecei com esses atendimentos individuais, já comecei lá em cima, na verdade o meu ticket já é muito alto. Então agora eu estou fazendo esse processo, esse caminho reverso para que eu consiga atender o máximo de pessoas possíveis. Então, você acredita que dentro do empreendedorismo existe desafios que às vezes tira a gente da rota, mas Sim. continua no mesmo propósito? Sim. Porque por vezes a gente pode pensar, poxa, mas não tá dando certo, então eu vou fazer isso, não é mais aquilo que eu queria, e a gente fica naquele impasse. Você acredita que no empreendedorismo possa acontecer? Porque contando e a sua acontece, história, né? acontece. Muitos imprevistos, muitas mudanças de rotas, e por isso acho que a gente também tem que trabalhar muita flexibilidade dentro do empreendedorismo como um todo, porque a gente até planeja, a gente organiza, a gente orça, a gente faz toda a nossa parte. Mas nem sempre sai como a gente gostaria que saísse, nem sempre vai ser daquele jeito que a gente planejou. E ter essa flexibilidade faz com que a gente não pare. Quem tem sido o seu maior apoiador, mentor e o modelo ao longo dessa carreira, desse empreendedorismo? Legal.
Para mim, eu acredito que o maior apoiador, meu marido, com certeza. Ele, assim, é uma pessoa que impulsiona, sabe? Que acredita, que fala, não, Dai, vai, você consegue. Olha, a pessoa fulano de tal precisa de você, vai lá, sabe? Oferece, ajuda. Você tem essas ferramentas. Ele impulsiona muito, muito mesmo. É muito legal ver, assim, que não é aquela pessoa que me limita, que esconde, mas ele fala, vai que eu tô com você, eu tô cuidando de tudo. Então, ele é o meu maior apoiador. Mentor, eu acredito que tem sido Jesus Cristo, porque lidar com pessoas nos ensina que nem sempre a técnica vai vencer, sabe? A gente precisa ser humano, a gente precisa lembrar que ali dentro, né, daquele produto, porque querendo ou não a gente vende para pessoas, Sim. Dentro daquele produto tem emoções, tem uma família, tem história, tem, assim, uma jornada que ela trilhou para chegar até ali. Então, eu preciso muito ter esse modelo de Jesus para conseguir lidar com pessoas, para lidar com essas técnicas, essas ferramentas que eu tenho, sendo o mais humana que eu posso, sabe? Abraçando mesmo a causa ali da pessoa, abraçando ali as necessidades, as emoções dela e não só querendo, vai, sabe? Como eu vejo muitas pessoas na internet, vai pra cima, né? Nem sempre é assim, não é assim que acontece. Então, pegar a dor ali, tratar aquela dor com a pessoa e seguir adiante, eu acredito que é o caminho para que eu consiga ter resultados no meu processo, né? E um modelo no meu negócio, né? Um modelo aí de uma pessoa que já faz isso com muita excelência, que eu tenho como uma inspiração também. Eu posso dizer que Anthony Robbins e o Paulo Vieira aqui do Brasil, que têm sido, assim, pessoas exemplares no que a gente faz, né? Que é coaching. Então, são esses os meus inspiradores. Que legal. Dai, dentro dessas 3 respostas que você me deu, eu consigo entender, e eu quero que você diga se é ou não é, Sim. A afirmação do propósito. Porque muitos têm a dúvida, né? Cara, mas como eu sei? Né? Qual é o meu propósito? Como eu sei que é o meu propósito? Então, eu costumo dizer, tudo está interligado, né? Vamos para a primeira resposta. O apoiador. Ah, gente, né? É o marido, né? Então, se Deus constituiu a família, constituiu ali ele para estar com você, você com ele, claro que ele tem que ser o primeiro ali, né? A te impulsionar a Sim. fazer algo e vice-versa, né? Nós estamos ali no papel de auxiliadora, né? Dos nossos esposos. Então, assim, eu acho que uma das afirmações, das confirmações que faz parte de um propósito, eu costumo dizer isso até pro meu esposo, é quando ele tá em concordância também, né? Sim. Eu acho que isso faz muito sentido. Com certeza. Mentor, a gente não pode dizer outra coisa além de Jesus, né? Que o propósito é esse, levar Jesus através das nossas vidas, não importa como, né? A gente precisa descobrir qual é a ferramenta que ele colocou em nossas mãos, né? Ele não vai vir ainda em forma de gente aqui e mostrar, mas existem as ferramentas que nós podemos revelar ele através de nós, né? Sim. E claro, nós precisamos buscar as pessoas maiores do que nós. Eu tenho aprendido isso. Às vezes a gente no empreendedorismo, a gente pede muito e até mesmo muito em oração. Eu sempre falo, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ora, né? Porque a gente pede, Senhor, eu quero crescer, me leve a crescer, eu preciso crescer. Mas quando o Senhor coloca a gente num campo com pessoas maiores, a nossa crença limitante quer nos paralisar. Ai, mas eu tô aqui, eu sou inferior. Não, foi o que você pediu pro Senhor. Senhor, me coloca, eu quero crescer. Então, é claro que o Pai vai colocar você em lugares maiores para que você possa crescer. Então, vai mostrar pessoas maiores para que a gente possa aprender, né? A gente está aqui para aprender. Então, eu acredito que dentro dessa pergunta, essas 3 respostas, mostra o que Jesus quer, o propósito que Ele criou você, né? Para isso. Então, eu queria saber e que você confirme se é isso mesmo ou não. Sim. Como você tem a certeza do seu propósito? Olha, é uma pergunta muito séria, né? A gente garantir, assim, eu tenho certeza do meu propósito. Eu acredito que nós, filhos de Deus, que somos aqui, né? A gente tem a mesma fé, então eu posso compartilhar isso com você. Nós estamos aqui, como você mesma falou, para revelar Cristo através das nossas vidas, independente daquilo que a gente faz. Na nossa família, né? Na minha maternidade, no meu jeito de ser esposa, na minha profissão, em tudo que eu faço, eu preciso revelar o Senhor Jesus através disso. Então, eu acredito que o propósito da vida de um cristão é esse. Mas dentro do meu negócio, dentro da minha família, dentro da minha casa, eu acredito que ter autenticidade, saber quem você é dentro desse propósito, são coisas muito relevantes, Bru, porque, como você falou, estar debaixo ali desse
dessa liderança do marido, ele saber ter essa transparência, olha, é isso que eu quero fazer, você está de acordo? Porque pensa, como que é para nós mulheres, né, sair de casa, empreender, ir lá para fora e fazer tantas coisas, deixar os filhos às vezes, deixar algumas demandas de casa, e a gente precisa sim muito desse apoio do marido, a gente precisa sim muito dessa validação deles, inclusive, principalmente deles, porque senão fica muito inseguro para nós. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Então, eu acredito que estar ali alinhada com quem você é, sendo transparente para o seu marido, olha, eu acredito que a minha missão é essa aqui na Terra, eu tenho essas ferramentas que eu posso ajudar, sendo advogada, sendo coach, sendo, né, tendo uma loja, no que você fizer, deixar isso transparente, eu tenho certeza que sempre virá o apoio daquele que te ama, que te escolheu, que é o seu marido, e estando ali alinhada com ele, já é um primeiro passo de revelar Jesus, que é o nosso maior propósito aqui. Então, eu acredito que é isso. Muito bem, gente. Olha que gostoso, né? Então, aqui tá mais um episódio do Creative Cast com a Daiane Mafra. Claro que ela vai retornar aqui com a gente. Tem muita coisa pra gente colocar aqui nessa mesa, nesse bate-papo. Ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a carreira e mãe, né? Eu quero que ela fale um pouquinho como é ser mãe de dois garotos, mais três homens dentro de uma casa empreendedora. Na verdade, são 5 homens dentro da minha casa, porque o Bruno tem mais 2 filhos, né? Meu Deus do céu, ela tem muito pra contar e nos ajudar, né? Então, tá bom. Muito obrigada, Dai. Que Deus abençoe sua vida, que prospere cada dia mais. Esse retorno, que seja o propósito de Deus na sua vida. Nós estaremos em oração, tenho plena certeza, toda a comunidade, Igreja Lagoinha, e os que te gostam muito, porque eu sei que tem bastante gente que gosta muito de você. Gente, no Instagram dela, todas as manhãs tem um devocional com a dona Daiane Mafra, uma bênção. Segue o Instagram, curte aqui o canal também, compartilha, tá bom? O vídeo com o pessoal, e Deus abençoe, Dai. Amém. Muito obrigada. Amém, agradeço. Acabou?